A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu quero deixar aqui uma palavra para nossa meditação, que se encontra aqui no livro de Mateus capítulo 7, versículo 15. Ele fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Queridos, o que nós estamos vivendo hoje, esse texto ele está se cumprindo. E o próprio Senhor Jesus mandou termos cuidado com esse povo, com aqueles que pregam um falso evangelho, aqueles que distorcem a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não pode ser distorcida. Ela tem uma simplicidade, ela tem um poder, ela tem uma unção. E esta unção, meus irmãos, não é algo que se explica. Na verdade, unção não se explica. As coisas de Deus não podem ser explicadas, elas têm que ser aceitas. Então, mas a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você na manhã desse dia, para nós termos cuidado. Não creiais em qualquer pregação que estão pregando. Hoje você vê muitos pregando, fala de Davi, fala de Josafá, fala do machado que flutuou, fala do mar que se abriu, mas poucos pregam sobre Jesus. Quando você vê muitas das vezes um pregador ministrando o Antigo Testamento, é difícil ele falar sobre Cristo. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós temos que pregar o evangelho de Cristo e este crucificado. O evangelho da cruz, o evangelho que liberta. Cuidado, meus irmãos. Você pode estar sendo enganado, meu amigo. Você pode estar sendo enganado. Alguém pode estar querendo enganar você, mentindo para você. Sendo que a palavra do Senhor, ela manda colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus. Ela manda colocar nossa fé na palavra de Deus. Está escrito que nós andamos por fé e não por vista. Você não precisa de um amuleto ungido. Olha, você não precisa de vassoura ungida. Você não precisa de lâmpada ungida. Você não precisa de pulseirinha ungida. Você não precisa de toalha ungida. Não! Muito pelo contrário, você precisa colocar sua fé somente em Cristo. Você não precisa de um objeto para afirmar a tua fé. Você precisa da palavra de Deus, porque ela é espiritual. E a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Oh, glória! Então, olha o que diz aqui no livro, na segunda epístola do apóstolo Pedro. Olha o que ele escreveu aqui. Aleluia! Eu vou ler aqui para você. Amém? Louvado seja Deus. Que diz assim, ó, o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Olha o que diz aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas. Entre o povo haverá também falsos doutores. Olha só. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha só, meu irmão, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fico triste quando a pessoa é enganado por alguém que diz que prega o evangelho. Por quê, meu amado? Porque é o que nós mais vemos hoje. Eu já vi pessoas trazer pão para dentro de casa e dizer que o pastor disse que se alguém tocasse naquele pão, a maldição ia ficar na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de um pão de panificadora, meu irmão, para tirar a maldição da tua casa. Você precisa de Jesus. A partir do momento que tu aceita Cristo como teu Salvador, tu saiu debaixo da maldição, meu amigo. A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, você não está mais debaixo de maldição, porque está escrito. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tu quer saber quando é que a maldição está na minha vida? Quando eu vivo debaixo do pecado, quando eu ando na desobediência da palavra de Deus. Desobedece a palavra de Deus, você vai estar debaixo de maldição. Já você não precisa de amuletos. E ele está dizendo que irão introduzir heresias escondidas, ocultas, dentro da igreja. E muitos, e ele diz mais,
E muitos, o versículo 2 diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso é um perigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Jesus falou para aquele que trouxer o escândalo? Ele disse, é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele que trouxer o escândalo. Hoje está difícil ganhar almas para Jesus. Mas ai daquele, ai de você que fizer tropeçar um dos pequeninos do Senhor. Ai daquele que fizer de você, fizer alguém se desviar. É muito fácil você fazer alguém se desviar. Basta você matar a fé dele. É muito fácil. É muito fácil fazer alguém perder a sua fé. Basta você pregar errado para ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Prega o verdadeiro evangelho. Pelo amor de Deus, cuidado. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó? No livro de 2 Coríntios. Aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo... Se não me falha a memória... Ah, tá aqui, ó. O 11. Os falsos apóstolos. O versículo 3, ó. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha! Então, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo. E ele estava dizendo que havia falsos apóstolos. Cuidado, viu? Cuidado. Você pode estar sendo enganado. Observa o evangelho que está sendo pregado. Quer um conselho? Vai ler Bíblia. Se o teu pastor pregar, ele pode pregar lindo demais. Mas pelo amor de Deus, pega a tua Bíblia. Ah, o meu pastor é um homem de Deus. Você também pode ser homem de Deus. Ah, minha pastora é mulher de Deus. Você também pode ser uma mulher de Deus, não é só ela não. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vive pela lei. Na lei, sabe quem recebia o Espírito Santo? Era sacerdote, rei, profeta, tá? O levita, os que tomavam a Bíblia diz que 70 anciões foram cheios do Espírito Santo, profetizaram, e depois disso nunca mais. E agora na graça, meu irmão, todos nós somos sacerdotes, diz a palavra de Deus. Você não precisa estar afirmado na fé dos outros, não. Está na hora de você começar a colocar a tua fé em ação. Vai ler Bíblia. Te sai toda hora, tu só quer... Tem crente, irmão, que só anda atrás de revelação. É triste a situação. Quando você prega a palavra, ele não aceita. Quando você fala de Jesus, Deus te defenda. Mas uma revelação... Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se você não crê nisso aqui, na Bíblia Sagrada, tá? Se você não crê na revelação que está aqui, tu vai crer em outra revelação? Pelo amor de Deus, irmão. Está na hora de você começar a mudar. Está na hora de você começar a buscar, afirmar sua fé na palavra de Deus. É o que basta. Quer entrar no céu? Firma a tua fé na palavra. Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, faremos nele morada. É o que basta. Pelo amor de Deus, põe tua fé na palavra. Aleluia. É triste a situação. Houve falsos apóstolos, e ele vai dizer mais. Oh, glória! Ele vai afirmar. Aleluia! Olha o que diz aqui, ó. O versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eita glória! Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Você está entendendo aqui? Parece, mas não é. Tem um provérbio que diz, né? Nem tudo que parece é. Olha só. Sabe o que eu entendo? Satanás, o grande enganador, que fala lá em João 8,44, ele utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Imagina. Primeiro, a Bíblia diz que esses ministros e líderes enganosos são pessoas que se capacitadas por Satanás. Primeiro, dão a impressão de realizar grandes coisas na obra de Deus. Olha aqui, ó, olha só, o versículo 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem anjos em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha só. Pregam mensagens evangélicas atraentes, atrai muita gente. E aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam
a sua eficácia. E a Bíblia vai dizer que são segundo a eficácia de Satanás. São enganosos. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Cuidado, tá? Você que é pastor. Cuidado com esses camaradas que ligam para você dizendo, não, vamos fazer a campanha de 3 dias. E o que der, nós racha. Ai, eu fico triste, eu começo a sorrir com a situação dessa. Cuidado. Você vai pagar um preço, tá? Cuidado para quem você vai entregar o microfone da igreja ou o púlpito da igreja. Nem o microfone, o púlpito da tua igreja. Para quem você vai entregar. Cuidado. Tá? Esse papo do racha. Tava conversando com um amigo meu ontem. Um senhor abençoado. E ele disse que 2 pastores falaram a respeito disso para ele. Sobre o racha. Eu tenho medo do racha também, viu? Porque o camarada vem, aplica uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, passa uma visagem dentro da igreja que não é revelação, para mim isso é visagem. E o camarada, em vez de trazer mudança para a vida dele, não traz. E aí acaba bagunçando com a igreja. Às vezes está debaixo de maldição, porque hoje em dia o papo que Deus perdoa, o cara pode continuar no pecado, não é isso? Mas Deus te dizer uma coisa, a minha Bíblia vai dizer, aleluia, que tem pecados que são para a morte, e por esses eu não digo que orais. Uma coisa é você cair numa armadilha, outra coisa é você cair sabendo, tá? Cuidado, você vai pagar um preço. Não dê o púlpito da sua igreja não, você é o pastor, então pregue você. Se não gostarem, vão caçar outra igreja, porque hoje é assim. Hoje é assim. Hoje você está pregando aqui, não estou gostando, vou caçar outra igreja, ainda sai com raiva de você. A porta do céu ainda é estreita, o caminho ainda é Jesus, a verdade ainda é Jesus e a vida ainda é Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, cuidado. Sabe o que Isaías profetizou a respeito desse tipo de pessoas? Eu vou ler para você, você está pensando que eu estou brincando? O que eu estou falando aqui é muito sério, tá? Isso é sério, cuidado. É o que tem surgido hoje. Amém? É a verdade. Você pode concordar ou não. Está escrito aqui, ó. 56, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Lê na sua Bíblia, tá? Para você não dizer que eu estou pregando mentira. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, são gananciosos. Cada um por sua parte. É o racha. É o racha, viu? Cuidado, são gananciosos. Você pode estar dando o púlpito da sua igreja para alguém pregar. E esse camarada aí está de olho, sabe em quê? E nisso aqui, ó, não é ganhar alma, não. E a Bíblia vai dizer que existe a doutrina dos nicolaítas, tá? São pregadores laicos. Pregadores que não estão preocupados com a vida espiritual do irmão, mas estão preocupados com o seu bolso. São conquistadores laicos. Vai para o estudo, meu amigo. Vai estudar a Bíblia. E você vai ver que eu estou falando a verdade. A verdade do Evangelho hoje. O apóstolo Paulo disse que tem muitos que têm se tornado inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. E a Bíblia diz, sabe o quê? Ele falou isso chorando, com lágrimas. Ele escreveu a sua carta dizendo isso com lágrimas. Pelo amor de Deus. Não deixe ser enganado por isso. Quer um conselho? Vai ler Bíblia. Já falei isso agora há pouco e repito. Leia a Bíblia e você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. É a palavra dele, é a simplicidade do Evangelho. Nós temos que pregar sobre Cristo e a volta dele, arrependimento. Esse Evangelho que estão pregando, dizendo que todo mundo tem que ser rico, isso é mentira. Não acredite nesse tipo de Evangelho, isso é mentira. Estão te enganando. Tu não vai enricar não, meu amigo. Tu pode ficar mais ou menos, tá? Tu vai comer todo dia, beber todos os dias, tá? Beber água todo dia, se divertir todos os dias. Mas olha, meu velho, quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Irmão em Cristo, não entre na igreja para ficar rico. Entre no cristianismo, aceite Jesus para ir para o céu, tá? A tua morada não é aqui. E isso é bíblico, tá? Então bora apagar o texto que diz que nós somos peregrinos, forasteiros. Aleluia. Oh glória. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Quer ver? 1 Pedro capítulo 1,
Versículo 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aleluia. Então, meu amigo, aí ele diz aqui no capítulo 2, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, a palavra, para que por ele vá descrescendo. Você tem que crescer na graça e no conhecimento, tem que crescer na palavra. Aleluia. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aleluia. Então, no versículo 11 do capítulo 2 diz assim, ó: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos afastais das concupiscências carnais que corrompem, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre os não-judeus, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Você pastor, você líder, igreja, irmão lá do banco, você está sendo observado como eu também estou. Eu quero dizer para você, viva a palavra de Deus todos os dias. Observe que os nossos dias estão cada dia sendo difíceis, mas o segredo é você se afirmar na palavra, tá? Aí você não vai desviar, você vai ser um crente fiel e verdadeiro. Quero fazer uma oração por você. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo, que talvez foi enganada por um momento, que agora abriu seus olhos, que nós possamos ser espertos, que a tua palavra diz para nós não crer em todo o espírito, mas provar se o espírito é de ti. Senhor Jesus, que esta pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra, venha a ser tocada, venha a ser despertada, como diz a tua palavra, despertarmos do sono, porque o dia se aproxima, está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Esta pessoa, eu profetizo na vida dela agora, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, que o Senhor, meu Deus, há de abrir a mente desta pessoa, e a partir de hoje começará a dar entendimentos para esta pessoa. Ela não será enganada, meu Deus, por ninguém, mas sim, meu Deus, será revelado o verdadeiro evangelho até ela. Deus, este líder que está assistindo, que estava ouvindo, dá discernimento para este homem, para esta mulher. Não deixe o inimigo enganar eles. Pelo poder que há no teu nome eu te peço. Amém e amém. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.